Olá, meus irmãos, com muita alegria estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, nessa oportunidade encerrando mais um trimestre de muita bênção, muito aprendizado. Eu tenho certeza que você, querido professor, irmão, irmã, aluno da Escola Bíblica Dominical, pôde aprender muito esse trimestre. E chegamos na lição de número 13. Temos a oportunidade de aqui fazer um resumo e um apanhado e aprender um pouco mais, fazendo um fechamento desse que foi um excelente trimestre para nós. A Escola Bíblica Dominical está no ar. Meus irmãos, nós temos nessa oportunidade de estudar tanto no trimestre anterior como no trimestre atual a respeito da manifestação e atuação do Espírito Santo e dos dons espirituais. Tivemos o privilégio de aprender sobre a atuação dentro do movimento pentecostal, da força do nosso movimento pentecostal, ao longo de todo o trimestre passado. E em continuidade a esse estudo, estudamos sobre os dons espirituais e ministeriais ao longo de todo esse trimestre. E chegamos ao final do trimestre, onde a gente vai mais uma vez reforçar a importância desse trabalho, da Igreja do Senhor aqui na Terra como instrumento de Deus para o crescimento do seu reino, para a evolução e expansão do Evangelho no mundo. E vamos entender como, através da temática da multiforme sabedoria de Deus, como isso se manifesta através da Igreja. E, portanto, foi necessário a gente aprender ao longo de todo o trimestre a respeito da manifestação dos dons espirituais. Vimos ali ao longo de todo o trimestre, já nas primeiras aulas, um bloco conceituando e definindo o que seria um dom, que é essa capacitação vinda de Deus, do Espírito Santo, aquele Espírito Santo prometido, segunda pessoa da Trindade, a Trindade divina, o Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que juntos estão atuando na humanidade, na sociedade, desde a fundação da Terra, desde a criação da Terra, do universo, do homem. Nós vemos a manifestação e a atuação do poder desse Deus Trino, dessa Trindade, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se relaciona com a sociedade, com o homem, com a humanidade, com a sua criação. Deus Pai, ao longo de todo o Antigo Testamento, o Criador de todas as coisas, o soberano, com a manifestação do Espírito, do seu Espírito, de uma forma esporádica, eventual, para propósitos específicos, levantando homens, reis, profetas, usando de maneira específica e capacitando para o exercício do ministério. E vimos, claro, a partir de Cristo, quando Deus Filho encarna, vem à Terra para cumprir, para realizar o plano prometido de salvação que restabeleceria a comunhão perdida entre Deus e o homem através do pecado. O pecado que veio e criou-se essa separação e que, a partir do pecado, o homem se afasta de Deus. Mas vemos desde o princípio, lá no início, lá no Éden, lá em Gênesis, quando a gente dá a partir do proto-evangelho, vê a promessa divina, o próprio Deus mostrando e falando esse evangelho que viria da semente da mulher, aquele que iria restabelecer, pisar a cabeça da serpente e restabelecer, e o plano foi construído lá atrás e que veio se realizar, como disse Paulo aos Efésios, na constituição da igreja, já planejado, já visto desde a plenitude dos tempos, lá atrás já estava visto, e que na plenitude, na completude, no momento certo, Cristo veio, Cristo exerceu seu ministério terreno, Deus Filho se manifestando, encarnou-se, viveu entre nós e trouxe a nós a mensagem do reino, a mensagem do evangelho, e a partir dele, o primeiro apóstolo, o primeiro a ser enviado a esta terra, enviado a nós, para que através dele o ministério chegasse, a mensagem do evangelho, transformadora do evangelho, chegasse até seus discípulos. E a partir daqueles que ouviram, ele separa homens, ele separa aqueles que foram os discípulos iniciais, né, os 12 apóstolos, separado de todos aqueles discípulos que seguiam a Cristo, Cristo separa os 12 apóstolos. E aí ele promete
que a partir da sua ida, ele subindo aos céus, seria necessário que ele morresse, seria necessário que ele ressuscitasse ao terceiro dia para que se cumprisse a palavra dita através dos profetas a respeito dele, mas que depois disso viria o Consolador, viria o Paráclito Divino, viria aquele que iria continuar o trabalho com eles, junto com eles, o Deus na pessoa do Espírito Santo se manifestando através deles, através de poder, curas, milagres, maravilhas, que o Espírito Santo os ajudaria, que o Espírito Santo estaria consolando, exortando, edificando. Então, esses homens creram nesse Evangelho, Cristo veio, cumpriu sua missão e através de Cristo, pós-Cristo, vem a manifestação quando estudamos a partir de Atos, capítulo 2, e todo o movimento que veio a partir daí, e cremos que esse mover do Espírito Santo, que aconteceu lá na igreja primitiva, ela se estende até os dias atuais, se estende, a atuação do Espírito Santo é real até os dias de hoje. E esse Espírito Santo capacita, como Paulo escreveu nos Efésios, que Deus deu ao homem essa capacitação. Como Paulo escreve aos Coríntios, que nós estudamos ao longo de todo o trimestre, de uma maneira didática, aprendemos a respeito lá do capítulo 12, onde os dons são citados, os dons espirituais, e aí no segundo bloco do trimestre tivemos a oportunidade de estudar cada um desses dons dentro daquela categorização, da classificação feita ali de um estudo de maneira didática, de um aprendizado melhor. A gente teve a oportunidade de aprender a respeito dos tipos de dons. E vamos aqui pincelar um pouco mais hoje sobre isso, apenas como a título de resumo e de recapitular, e por que tudo isso aconteceu. E aí vimos ao longo do trimestre sobre os dons espirituais, sobre os dons ministeriais, que tudo isso foi dado a Deus, ao homem. Deus dá ao homem essa capacitação e chama alguns para o exercício do ministério, os capacita para o exercício do ministério. Aí vem os dons ministeriais que nós vimos. E aí, ao longo de toda essa jornada que tivemos a oportunidade de aprender nesse trimestre, nós fechamos hoje aqui para entender essa multiforme sabedoria de Deus, essa forma magnífica, essa forma sublime, essa forma soberana de Deus agir, de forma sublime. Ele atua através da igreja, manifestando à igreja o seu desejo e usando a igreja para manifestar ao homem, à sociedade, ao mundo, a sua vontade, o seu querer, o seu desígnio, os seus projetos, enquanto a igreja estiver aqui na terra, a missão da igreja, que é expandir, que é mostrar Deus, é evidenciar Deus ao homem, a esta sociedade corrompida. Então, já no texto áureo que nós temos aqui, Efésios capítulo de número 3, verso 10, nós temos para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Ou seja, agora, a partir da igreja, a igreja, através dela, ela é o canal, ela é a forma como Deus se faz conhecido, se faz manifestar a sabedoria, a multiforme, ou seja, multiforme no sentido de múltiplas formas, diversas formas. A sabedoria de Deus é manifestada, é revelada ao homem, é exposta ao homem. E nós temos como verdade prática esta multiforme sabedoria de Deus, vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. Nós temos como Cristo aquele que é a base de tudo, aquele que ele é o cabeça e a igreja o seu corpo, a igreja de Cristo que pertence a ele, a noiva que se prepara para ir aos céus, ela ainda está aqui no mundo e, portanto, esta igreja que pertence a Cristo não pertence a uma placa, não pertence a uma denominação, a um homem, a um líder religioso, não, é de Cristo. Cristo foi quem nos consumou, o autor da nossa fé. Essa igreja que é a igreja universal, essa igreja que é uma igreja adenominacional, ela está, portanto, no mundo e ainda enquanto no mundo, ela faz, através dela, conhecer Deus. O homem conhece a Deus através da igreja. A compreensão
humana, como diz a nossa verdade prática, demonstrada ao mundo pela igreja. Nós temos, portanto, como objetivo entender um pouco mais e fazer esse fechamento aqui do trimestre a respeito dessa forma maravilhosa. Se o Espírito Santo capacita o homem com dons que levam o homem a fazer coisas como milagres, com uma cura, algo que para os médicos já não tem jeito, e aí vem a ação específica para aquele propósito específico, para que a glória de Deus seja manifestada na vida de alguém, e aí usa um servo com o poder maravilhoso dos céus para curar. Não que o homem cura, mas ele é um instrumento, através do dom enviado de Deus, à vida daquele homem, para que o homem ou mulher, usado por Deus, manifeste o poder de Deus na vida de quem precisa. E dessa forma a glória de Deus é manifestada. E o homem vê e entende que existe um Deus grande e poderoso e que não há limites e que não há problemas que ele não consiga resolver. Este homem, usado por Deus, instrumento de Deus, como diz o comentarista pastor Reinaldo Renovato, trouxe aqui como ponto central, este homem, esta mulher usada por Deus é um homem simples. Como ponto central, até coloca aqui a multiforme sabedoria da da sabedoria divina se manifesta para pessoas simples, através e para pessoas simples. A forma como Deus age, a forma como Deus pensa, a sua mentalidade, o seu pensamento, a forma de agir, a forma como ele exprime a sua vontade, é inexplicável muitas das vezes. A gente não consegue entender o porquê Deus faz certas coisas e como Deus faz certas coisas, mas o importante é entendermos que o propósito disso tudo sempre foi e sempre será, desde a antiguidade até os dias de hoje, e sempre será a relação perdida do homem para com Deus, Deus sempre buscando restabelecer essa relação. Sempre o propósito maior é Deus unir, é o religar da religião, né? E muitos distorcem a religião e, enfim, pregam uma falsa religiosidade, vivem uma falsa religiosidade, mas a palavra na sua origem, na sua etimologia de religião, quer dizer religarem, que é religar, que é reconciliar, que é restabelecer essa comunhão que um dia foi perdida. E, portanto, Deus usa de seus feitos, de maravilhas, na instrumentalização do seu poder, ele usa homens e mulheres simples, pessoas simples, para alcançar também pessoas simples, para alcançar corações que precisam dele, para alcançar pessoas que estejam necessitadas de Deus. Portanto, nós temos como uma riqueza, como disse Paulo aos Efésios, né? As grandes riquezas espirituais da igreja, a igreja que foi estabelecida, que foi planejada, que foi pensada, que foi arquitetada lá atrás, desde a fundação do mundo, e ela é estabelecida, ela vem à existência, ela vem à realização dela a partir do momento de Cristo vem cumprir o seu ministério e a igreja nasce. Só que essa igreja, ela precisa expandir e no seu projeto de expansão, Cristo, ele chama apóstolos e envia, por isso o apóstolo enviado, a gente já estudou sobre isso ao longo desse trimestre, e esses apóstolos agora dotados de uma capacitação, e aí entra a capacitação ministerial, como estudamos Efésios capítulo 4, verso 11, a seguir, e aí pensando nessa fundação, nessa expansão da igreja, na expansão geográfica, passando de cidades e cidades e crescendo regiões para regiões, a gente vê os apóstolos sendo enviados, a gente vê os evangelistas com grande amor, né, um amor extraordinário pelas almas, um amor que realmente é só a capacitação divina, né, um amor extraordinário que não olha a cor, a raça, a situação, o estado social, mas o amor pela alma. E aí o evangelista, ao entregar a sua mensagem, o ministério profético, o ministério de pastor, aquele que apacenta, aquele que cuida, que é o cuidado, né? O ministério de doutor, do ensino, da mensagem, da edificação, pensando sempre na edificação da igreja. Essa igreja que ela agora nasce, ela cresce e ela precisa, portanto, também ser edificada. Uns usados e capacitados na expansão, outros no chamamento de pessoas, outros na entrega da mensagem, da palavra, da profecia, que é o dom profético, né? O ministério profético. Aqueles que estão ligados na capacitação do ensino e aqueles ligados na capacitação do cuidado, do amor, do apacentar. Tudo isso pensando
na edificação e na perpetuidade da igreja, na continuidade da igreja, essa igreja que caminha rumo aos céus e que nessa jornada espiritual continua exercendo sua missão aqui na terra de proclamar o evangelho e de levar o homem que vem até a igreja, que vem fazer parte da família de Cristo, também continuar nessa jornada de forma edificante ao longo dessa jornada, aprendendo, e esse homem que é alcançado pelo amor de Cristo através da igreja, que se entrega, se rende aos pés de Cristo, que tem sua vida transformada e recebe o Espírito Santo, ele não só agora foi alvo de salvação e está salvo, como agora o Espírito Santo passa a agir na vida dele, para que ele, transformado, receba os dons espirituais, a capacitação espiritual, e logo mais também trabalhando na vida dele, ele seja chamado para o exercício profético, o exercício ministerial, o exercício do ensino. Enfim, Deus separa, Deus molda, Deus trabalha a vida do homem, e aí essa igreja permanece avançando, vidas aceitando a Cristo e vidas sendo transformadas para alcançar outras vidas, sendo capacitada. Portanto, é fundamental o estudo que nós aprendemos esse trimestre, de entendermos que os dons espirituais e ministeriais servem para a manutenção da igreja e para o cumprimento da sua missão aqui na terra. É através dessa capacitação do Espírito Santo que a sociedade atual, que o exercício da igreja vai se cumprir e vai continuar crescendo no nosso meio, nos nossos dias. Como foi na igreja primitiva, também o é hoje, mesmo em dias diferentes, mas com dificuldades. Dificuldades existiram naquela época e eles venceram. Dificuldades existem hoje, nós vencemos. Nossos mais próximos obreiros, os pastores, guerreiros que trouxeram o evangelho, a mensagem do evangelho, os missionários que trouxeram ao Brasil, os primeiros pastores da igreja brasileira, os primeiros pastores que ombraram aí essa árdua missão de levar, de manter o evangelho, a igreja com muitos milagres, com muito esforço, com pouco recurso, ela vem crescendo, ela vem se expandindo e pessoas têm aceitado o evangelho, graças ao poder maravilhoso do Espírito Santo, graças à capacitação dada por Deus para o exercício desta obra, que é dele, não é do homem, mas pertence ao Senhor. E aí nós temos então, ao longo de toda a jornada nesse trimestre, alguns assuntos que a gente vai citar aqui, mas apenas a título de revisão, porque vimos ali, temos as aulas no nosso canal, o irmão pode, você professor, você aluno, pode buscar e entender e melhorar ali o seu aprendizado em cada uma das aulas que estão aí nesse canal, que através da internet é um instrumento de Deus para chegar até o seu coração, mas aqui nós vamos apenas pincelar e falar que esses dons são diversos, a diversidade dos dons, como vimos em 1 Coríntios capítulo 12, onde a gente estudou ali ao longo de toda algumas aulas ali, todo o capítulo 12, trabalhando de uma maneira didática a categorização dos dons, onde a gente viu ali uma subdivisão dos dons de revelação, de poder, os dons de expressão ou de elocução. E aí nos dons de revelação a gente aprendeu sobre a palavra de sabedoria, a sabedoria que nós estamos falando aqui, como Deus se manifesta e aí a forma como Deus, ele trabalha a sua igreja, o seu povo, o seu agir, mesmo no Antigo Testamento, a gente, às vezes, por entender por que a nação luta contra outra nação, a história do povo de Israel, a conquista do povo de Israel, Deus sempre manifestando o seu saber, a sua orientação, os seus desígnios. E aí vem agora, falando do Novo Testamento, falando da igreja de Cristo, falando do Espírito Santo atuando em nosso meio, Deus sempre manifestando ao homem e dando sabedoria ao homem, como deu a Salomão porque pediu, como deu a tantos outros homens, e a gente viu que a sabedoria não é inteligência, a sabedoria não é um QI elevado, né, uma intelectualidade elevada, não é isso, a gente sabe que é saber fazer o que é certo no momento certo, é dar a resposta certa, a instrução certa para a ocasião certa, e aí Deus capacita homens simples,
com essa capacidade de ser sábio, de olhar, de saber entender a situação. É uma capacitação dada por Deus, onde a palavra de sabedoria, a palavra certa, para o momento certo, naquele instante, naquela situação, vem a resposta de Deus ao homem e o homem manifesta a sua sabedoria. O Deus que capacita e se revela. Dentro dessa categoria de dons de revelação, temos a palavra de ciência e temos o discernimento do Espírito. Aprendemos um bloco sobre os dons de poder, onde a gente aprendeu sobre o dom da fé, tão importante, o dom de curar, a operação de maravilhas, tão fundamental para chamar a atenção daquele que precisa. E a gente viu também outro bloco de dons, que são os dons de expressão ou de elocução, onde a gente aprendeu sobre a dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mais para frente a gente viu, dentro do texto de Paulo escrevendo aos Efésios, os dons ministeriais para a edificação da igreja, onde a gente viu os apóstolos, profetas, como já falamos, evangelistas, pastores e doutores. Então toda essa diversidade, toda essa forma de Deus se manifestar e de Deus revelar o seu poder através da igreja e para a igreja e através da igreja para a sociedade, para o mundo, nós vemos aqui de forma extraordinária como a diversidade dos dons. Embora sejamos um único corpo, como Paulo ensina, somos compostos de pessoas com diversidade de capacidade, de dons, cada um agindo de uma maneira para a qual foi chamado, e aí como um corpo tem vários membros e cada membro cumpre a sua função dentro desse organismo e forma o indivíduo, assim somos nós no corpo de Cristo, cada um cumprindo a sua missão e o seu propósito. E aí vemos que a amplitude da atuação, né, dentro do que a gente está estudando aqui, da amplitude da atuação dos dons, que não é singular, é plural, das mais variadas formas e para as mais variadas pessoas, Deus age, Deus usa e Deus opera. Deus trabalha com essa manifestação dos dons espirituais, não é o dom, mas os dons, e atua nas mais variadas comunidades, atuando de uma maneira muito clara e muito direta, sempre com o objetivo de alcançar o coração do homem e derramar a este homem e levar a este homem, manifestar a este homem afastado de Deus a dádiva do amor, as dádivas vindas do Pai. E aí aqui a gente traz pela instrução tanto escrito lá pelo apóstolo João, falando de Paulo, falando de Pedro, e aí o comentarista, o pastor Linaldo Renovaldo, trouxe aqui uma coletânea, trazendo aqui algumas referências que nos falam e nos mostram a manifestação dessas dádivas divinas, trazendo aqui 3 dádivas que nós tivemos a oportunidade de aprender através dessa manifestação de Deus, através da igreja ao homem. Esse homem se encontra ou ele tem contato com o amor, que é uma dádiva de Deus. O amor de Deus ao homem, o amor de Deus para a comunidade. O texto áureo da igreja, da Bíblia, como tido por muitos, né? João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou, o amor veio dele, é ele. E ele já desde o princípio, como já falamos, ele planejou essa salvação, que é o plano de salvação. E através de Deus, Cristo foi enviado. Então, porque Deus amou o mundo. Se não fosse o amor de Deus, nada disso teria acontecido. Mas ele, amando a sua criatura, criação de suas mãos, mas não querendo relacionar apenas como criatura, mas como filhos, ele ama e ele cria um plano através de Cristo. E aí diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, o filho, qual? O unigênito, aquele que veio, para que todo aquele que nele crê, aí a fé entra em cena, para que a gente, crendo nele, não venhamos perecer, mas tenhamos a vida eterna com o Pai, voltando para os braços do Pai, estabelecendo de novo aquela comunhão perdida para andarmos em conjunto com o nosso Pai. Então, quando olhamos para toda essa manifestação de poder e de ação do Espírito Santo, de capacitação com os diversos tipos de dons, atuando através de várias pessoas, de várias vidas e manifestando o seu poder nesta sociedade, o objetivo disso é levar ao homem o amor, a dádiva, que é de Deus para com o homem. E esse amor, uma vez chegando ao homem, alcançando o homem se entregando a este amor, ele deixa de ser criatura e passa a ser filho
deste Deus, filho do Deus Altíssimo. Deixamos de ser uma criação qualquer e passamos a relacionar a dádiva da filiação, né? Da filiação divina, onde a gente volta e, através desse convívio familiar, de fazer parte da família, a gente está sendo abençoado com a terceira dádiva, a dádiva da reconciliação. A salvação que vem até nós através dessa reconciliação, dessa comunhão que estava quebrada, que estava rompida através do pecado. Esse pecado deixa de existir, o pecado é perdoado, a sua vida é transformada e você passa a ter uma relação familiar de filho para com o pai. E essa reconciliação promove, nos proporciona o milagre. A gente tem a certeza da salvação e de viver eternamente, da eternidade com o Pai. Isso é o milagre da reconciliação. Essa reconciliação com Deus. E a gente vai ver isso quando a gente lê 2 Coríntios capítulo 5, já a partir do verso 17, 18, 19, quando vai nos falar ali que as coisas velhas se passaram, que o homem entregando sua vida se tornou uma nova criatura, deixando para trás, tudo se fez novo, o velho já foi, e estando em Cristo, se está em Cristo, se permanecer em Cristo, nós somos nova criatura, deixando de lado o que é velho e vivendo o que é novo, e trabalhando nesse milagroso, nessa reconciliação, nesse milagre que é a reconciliação, esse ato milagroso de estabelecer a comunhão perdida. E aí a gente vai ver verso 18, verso 19, falando dessa que é um grande milagre, a reconciliação do homem com Deus. E ainda aqui, dentro do nosso comentário, nós como instrumento de Deus, nós como igreja do Senhor, aquela tão falada, e nós tivemos a oportunidade de aprender há pouco no ministério, no trimestre do ano passado, a respeito da carta de Paulo aos Efésios, que é uma carta eclesiológica. A gente viu a sublimidade da igreja, a igreja enquanto parte do corpo de Cristo, enquanto igreja missionária, enquanto igreja que está aqui na terra, realizando os trabalhos. Então, nós, enquanto igreja, temos a consciência da necessidade, da urgência, dessa capacitação, todo isso que nós estamos falando, de estarmos cheios do Espírito Santo e capacitados pelo Espírito Santo para a realização da boa obra. E aí nós temos que, claro, uma vez que eu faço parte dessa igreja, uma vez que eu busco com zelo esses dons espirituais, essa manifestação do Espírito Santo através de nós, de mim, de você, que é a igreja do Senhor, a gente deva buscar vigilância e sobriedade, sermos sóbrios, não andando de qualquer maneira, não se deixando levar por ventos, por doutrinas erradas, por movimentos quaisquer, não misturando, como diz aqui, a questão do que é ser sóbrio, né, irmãos? Ser sóbrio é você estar consciente daquilo que está à sua volta de uma maneira muito clara e da realidade que está acontecendo, e não uma realidade deturpada, não uma mente entorpecida, não uma mente em que não tem noção das coisas que estão à sua volta. A bebida forte, o alcoolismo causa isso no homem, entorpece a mentalidade humana, ele foge um pouco da realidade, ele perde os filtros sociais, ele não tem a noção exata do que está acontecendo, do que está fazendo, de onde está, e aí esse problema, e aí Paulo traz muito isso, né, quando ele escreve ao seu filho na fé, Timóteo, ele vai trabalhar com muita força, né, mostrar para o seu filho ali o que é estar de fato diante de um exercício, de uma missão, como o Timóteo estava diante daquela igreja, e como é a missão de estar ali e fugir dessas questões que atrapalham o exercício do ministério, que atrapalham o exercício de nós enquanto igreja, fugindo dos problemas, fugindo das divisões, das dissensões, aqueles momentos que surgem dentro da igreja, com pessoas até mesmo dentro da igreja que surgem no nosso meio para criar divisão, para criar discussões. Então vamos ser vigilantes, porque se há uma missão maior da igreja, se há
capacitação dada pelo Espírito Santo, existe também toda uma intenção maligna e contrária para que essa missão não seja cumprida, para que o exercício desses dons ministeriais e espirituais não aconteça na vida do crente. E aí o inimigo de nossas almas provoca divisão, provoca algum tipo de ação que venha prejudicar a ação maior, a missão maior da igreja. Então, portanto, a sobriedade e a vigilância daqueles que são chamados, daqueles que são separados, daqueles que são desejosos, daqueles que estão buscando a capacitação de Deus, a capacitação espiritual, a busca pelo exercício ministerial, como Paulo falou a respeito da separação daqueles que desejam trabalhar no santo ministério. E como bons dispenseiros, né? Nós que estamos capacitados por esse dom, devemos executar e atuar, mostrando e levando ao homem o acesso à dispensa de Deus, às maravilhas de Deus, às virtudes de Deus. Nós devemos transmitir isso ao próximo e, portanto, ter sobriedade e vigilância em relação ao exercício desse ministério. Ainda falando aqui desses dons, como bons dispenseiros que somos, o amor é fundamental no exercício do ministério, da capacitação dada por Deus, porque o dom não é para mim, o dom é para ser ministrado ao próximo. Nós aprendemos isso nesse trimestre, que o dom dado por Deus, ele é dado para que, como instrumento, leve isso para o próximo. Tanto na parte das capacitação, dos dons, da capacitação dada por Deus, como também nas características do fruto do Espírito, que a gente aprendeu e vai falar um pouquinho, que tudo que está escrito ali, conforme Gálatas 5, a gente aprende que Paulo ele vai falar das questões pecaminosas, da natureza da carne, do fruto da carne, mas vai falar do Espírito, e aquelas 9 características do fruto do Espírito vai nos mostrar e apontar como todas as características para o próximo, em relação ao próximo. Então, a capacitação e o agir do Espírito Santo em nossa vida é sempre dedicado ao próximo. Então, há amor, aquele amor de Deus para com o homem, que leva o homem à salvação, que mostra ao homem o amor dele e o desejo dele de restabelecer a comunhão perdida. Esse homem agora, o inundado desse amor, é capacitado para levar esse amor ao próximo. E, portanto, é importante entender que a gente deva amar, que a gente não só se alegre com o amor recebido do Pai, como também a gente leve esse amor adiante, amando ao próximo. E aí fala aqui dentro do comentário da nossa revista, amor e hospitalidade. Olha, é tão difícil quando a gente ouve, tem várias passagens da Bíblia que vai mostrar que o amor, o mandamento, o resumo do mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o homem como a si mesmo. A gente vai ver João falando que a identidade, aquilo que identifica, aquilo que mostra que você é discípulo, é o amor, é a caridade, é a prática das boas obras, é o amor ao próximo que diferencia você do ímpio, do justo, que você é um discípulo, que o mundo vai enxergar em você que você é um discípulo de Cristo. Mas é tão feio quando a gente vê pessoas falando de você, de alguém que você conhece e dizendo assim que a pessoa não tem amor. A pior coisa que tem é a pessoa viver uma vida de falsa religiosidade, de dizer que é cristão, de dizer que pertence a uma igreja, que vai aos cultos, mas que não mostra, não traduz, não coloca isso na prática através do amor. Quem bate de fora, bate o olho, olha e fala, e julga, e aponta o dedo e fala, olha lá, aquilo ali não tem amor, não ama. E isso é como se uma coisa não tem como funcionar sem outra. Não tem como eu dizer que eu sou cristão, dizer que é um cristão e não amar, e não viver. E a gente vai perceber isso quando a gente falou há pouco aqui de João capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo e deu esse amor, e através de Cristo nós nós temos acesso ao Pai, e nós fomos inundados por este amor. Nós através desse grande amor com que Deus nos amou, Ele projetou, esse amor nos alcançou. Esse mesmo amor, esse mesmo gesto dado por Deus é para a sua vida e é para o próximo, mas Ele exige de nós que nós amemos ao próximo. E aí quando a gente vai para 1 de João, capítulo 3,16, nós também somos instigados, nós somos cobrados a amar
ao próximo. Vamos ler. É importante a gente entender, dentro desse contexto que estamos aprendendo, que o exercício de tudo que estamos aprendendo ao longo desse trimestre é para ser colocado em prática. É para a gente colocar toda essa teoria vista ao longo de todo o trimestre na prática do dia a dia. Através da manifestação, sim, dos dons e da capacitação dada por Deus, mas acima de tudo, mostrando o amor, levando o amor, que é o dom que encabeça a lista das 9 características de dom do fruto do Espírito, como está em Gálatas. Então, quando Paulo vai escrever ali no capítulo 12 de Coríntios, quando ele está falando ali de toda aquela manifestação do Espírito Santo, ele chega no capítulo 13, ele vai manifestar, ele vai falar do amor, mas ali é como se fosse uma conclusão, continuidade do assunto do capítulo 12. Ele vai nos mostrar que o amor, se fizer tudo aquilo, e ele elogia a igreja em Corinto, ele fala que não faltava nenhum dom à igreja de Corinto. Os irmãos da igreja em Corinto estavam ali manifestando as diversidades de dons que havia naquela igreja, naquela comunidade. Mas Paulo tomou cuidado de dizer: ei, vocês têm o dom, vocês têm vários dons, a diversidade é importante, mas nada disso serve se não tiver amor. Se não tiver amor, de nada vale. Tão importante que é o amor. E o amor é um artefato, um artigo que está em falta nos dias atuais. O que a gente vê muito por aí é o interesse, é o relacionamento movido por interesse, é uma aproximação de pessoas ou em comunidade, ou em família, ou no ambiente de trabalho, no ambiente secular e até mesmo dentro da igreja. Pessoas se relacionam umas com as outras em busca de interesses outros, quando na verdade nós somos confrontados a amar de verdade as pessoas, a amar o nosso próximo. E um amor, como disse Paulo, desinteresseiro, que não vai estar se aproximando por conta do interesse. Ora, não é fácil quando enxergamos na Bíblia que o amor cobre multidões de pecado, que o amor perdoa, que o amor não enxerga os defeitos. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes a gente se chateia e até se afasta de pessoas porque eu não concordo, eu não gosto do defeito dela, eu não gosto dos erros dela. Então, por não gostar do jeito dela se conduzir, do jeito dela se manifestar, dos erros da pessoa, do jeito errado dela se portar, eu vou me afastar dela. Mas será que é isso? Será que o ser cristão é isso de verdade? O amor que Deus nos capacita a amar o próximo, o fruto do Espírito Santo que há em nós, que habita em nós, que regenerou a minha e a sua vida, o fruto produzido por Ele, porque nós não temos condições de amar como Deus quer, mas o Espírito Santo nos capacita a este amor. E como nós manifestamos esse amor ao próximo? De que forma eu manifesto esse amor ao próximo? Me afastando? Quando, na verdade, o amor perdoa como fomos perdoados. Fomos perdoados, recebemos um perdão de Deus. E como a gente não consegue perdoar o próximo, e o perdão é um elemento fundamental na relação humana. Em todas as relações, o perdão está presente no casamento, na vida conjugal, o perdão está presente no relacionamento de pais e filhos, o perdão está no relacionamento empresarial, secular, no mundo aí fora que você relaciona com pessoas. Pessoas vão machucar, pessoas vão ofender, pessoas vão errar, pessoas vão querer te passar para trás. E você tem por obrigação trabalhar o exercício do amor através da manifestação do perdão. Isso é fundamental, mas é pesado, não é fácil. E o perdão nós sabemos que ele vai ajudar o coração que abre o perdão, que libera o perdão. Não estou dizendo que você deva viver agora em comunhão, em conjunto ou concordando com os atos errados de terceiros. Não é isso, entenda. É que se você se machucou, se você não gostou de uma atitude errada que alguém fez, perdoe, entregue nas mãos de Deus, mas perdoe. Arranque a ferida do seu coração, tire. Não é que você está de acordo com o erro, mas ame o coração falho, ame o pecador, ame aquele que falhou para contigo, mas esquece as atitudes dele, mas não esqueça aquele coração, porque é uma alma carente de Deus. 1 de João, capítulo 3, verso 16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Lindo, né? Nisso nós enxergamos o amor, nisso nós entendemos que Deus amou o homem. Mas se o verso terminasse aqui,
Se o verso concluísse aqui, parasse aqui, como muita gente vê a Bíblia dessa forma, a Bíblia parece que resume numa única mensagem, como nós já falamos no texto áureo da Bíblia, João 3,16, mas a Bíblia toda está centralizada nessa mensagem de que Jesus deu a sua vida por nós e nisso conhecemos que é o amor. Se terminasse aqui, parece que é isso que é a mensagem de Deus para nós, mas não é apenas isso. O verso continua dizendo: nisto conhecemos o que é o amor. : Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você está disposto a dar sua vida por seu irmão? Você está disposto? Aqui o texto está claro dizendo assim: nisto conhecemos o que é o amor. O amor é quando eu dou a vida por alguém. O amor genuíno, o amor desinteresseiro, o amor incondicional, esse amor só vindo de Deus. O homem não tem condição de amar dessa forma, só através da capacitação do Espírito Santo que nós amamos o homem ou temos condição de amar o homem dessa forma. Porque esse amor veio primeiro de Cristo, que deu sua vida por nós. E devemos, portanto, manifestar o amor, dando, dispondo a nossa vida, o nosso tempo, na dedicação ao Evangelho, na dedicação, dedicar o nosso tempo à capacitação do ministério na obra de Deus, a ser um instrumento lá na sua igreja, na sua congregação, doando a sua vida, dando a sua vida. Mas eu não tenho tempo porque eu trabalho tanto, chego em casa cansado, vou cuidar da minha família. Mas aí Deus te chama para uma obra na igreja, Deus te chama para um ministério específico, Deus te capacita e te deu toda uma instrução para você ser um instrumento que complementa essa família santa e diversificada de membros que juntos formam o corpo de Cristo, que é a igreja. E aí Deus te chama para esse ministério e você às vezes abre mão do seu descanso, às vezes abre mão do seu tempo que não tem, que é tão escasso, e você doa, você dessa forma está dando a sua vida na obra do Senhor, como um instrumento da igreja, como fazendo parte desta igreja que tem a missão maior de levar o Evangelho de Deus, o reino, nesta terra. Então nós temos esse entendimento que o amor, tudo que nós estamos aprendendo, tudo que nós estamos estudando ao longo do trimestre, se não for o amor, se não tiver junto, produzindo o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, não produzir em nós essa capacitação, esse manifestar ao próximo, de nada vale. Isso é fundamental naquilo que nós aprendemos ao longo dos trimestres. E, portanto, do mesmo modo que a necessidade do dom espiritual, da mesma forma que há necessidade de buscarmos, de trabalharmos, porque não temos condição nenhuma, nós somos limitados, mas é o Espírito Santo que ajuda a igreja, que dá força, que dá poder, que faz com que a gente avance, que a fé vem de Deus, a fé vem do Senhor. Então, se não for a capacitação do Espírito Santo, não somos nada. Da mesma forma, nós temos a necessidade do amor, a necessidade do fruto, a necessidade de viver, de fato, aquilo que Paulo nos ensinou a respeito das características de uma vida que é convertida, de uma vida que é transformada pela mensagem do Evangelho, de uma vida que tem o Espírito Santo dentro do coração, uma vida que é guiada pelo Espírito Santo, uma vida que é dirigida pelo Espírito Santo, uma vida que é conduzida em todas as suas ações, em todas as suas escolhas, em todas as suas decisões, é conduzida pelo Espírito Santo. Então, dessa forma, nós vamos viver a plenitude de ser cheio realmente do Espírito Santo e de instrumentos de Deus nesta terra para operar, para realizar aquilo que a igreja foi chamada para fazer. Então, a necessidade do fruto do Espírito, uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. E, claro, o amor que é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Tanta coisa que a gente podia falar do amor, tanta coisa que a gente podia tratar aqui, como está em 1 Coríntios capítulo 13, mas a gente vai entender que é lindo falar do amor, é belo falar do amor, é poético falar do amor, mas e viver o amor? E colocá-lo na prática? Somente através do Espírito Santo que nos capacita, que a gente tem condição de viver. E você, querido irmão, querida irmã, peça a Deus, o Espírito Santo te ajuda, te assiste, está ao teu lado sempre.
Peça que Ele vai te capacitar e você como instrumento de Deus para exalar, para expandir, para espalhar este amor. Este amor é o que nos movimenta, este amor que nos move, é este amor que leva o evangelista de uma forma extraordinária, de um amor extraordinário, a buscar a alma, o amor pelas almas. É este amor que nos faz, uma vez alcançados pelo amor de Deus, uma dádiva divina dada por Deus, este amor que nos coloca como filho, este amor que nos presenteia com a salvação, com a reconciliação, com o vínculo perdido que estava quebrado e que foi agora consertado, o vínculo rompido que agora se restabeleceu. Esse amor ele vai inundar nosso coração para que a gente agora transborde este amor para as outras pessoas. O amor de Deus para conosco, e agora este amor sendo mostrado, sendo transbordado na vida das pessoas. E isso só é possível através da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos aqui como conclusão, falando dentro da multiforme sabedoria de Deus, manifesta-se na igreja através dessa intervenção sobrenatural do Espírito Santo e a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual, como já falamos, da edificação dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem, devem usá-los com humanidade e fidelidade, não buscando interesse próprio, sobretudo o amor, mas sobretudo o amor, pois sem o amor de nada adianta possuir os dons, como já falamos. Não devemos buscar os interesses próprios, mas agir com uma humildade e fidelidade. E, sobretudo, o amor, pois sem o amor de nada adianta possuir os dons. Então, nós vamos agradecer a Deus e buscar de uma forma grata por tudo que Ele fez, com gratidão imensa, uma gratidão imensa em nosso coração por tudo que foi realizado desde o plano de salvação até a realização e constituição da igreja. E esta igreja que sobreveio ao longo desses 2000 anos e chegou até mim e até você, por isso você está aqui me ouvindo. Esta igreja que rompeu o tempo, esse evangelho que passou e rompeu a barreira do tempo e de geração em geração chegou até mim e chegou até você. Então somos gratos por esta maravilhosa bênção, somos gratos por esse grande benefício da salvação, por esse privilégio, esse grande privilégio de fazer parte desta igreja que foi lavada, que foi remida, que foi comprada pelo sangue precioso de Cristo. Então, se de um lado somos muito gratos, imensamente gratos, do outro lado nós somos desejosos e devemos buscar com zelo essa capacitação para mantermos firme a chama do Evangelho que ao longo do tempo chegou até mim e você, e mantermos firme essa chama para que outras pessoas, através de nós, possam também ser alcançadas por esse Evangelho. Que através de nós, através da missão dada à igreja, através da capacitação do Espírito Santo em nossas vidas, dos dons espirituais, os dons ministeriais no exercício de servir à sociedade, ao homem e a Deus, porque é isso que o ministério é servir a Deus e servir ao homem, porque a igreja é composta de pessoas. Que a gente venha, através deste amor, e mostrar que amamos não só a Deus, mas mostrar que amamos ao homem e se entregar na missão maior, no propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Gratidão de um lado e o zelo em buscar ser útil nas mãos de Deus através dos dons espirituais e ministeriais. Dessa forma, eu encerro aqui. Que Deus te abençoe, que tenhamos um excelente trimestre próximo que está vindo, onde vamos aprender novos assuntos relacionados à história de Israel. Vai ser importante estudarmos. E você, querido irmão, professor da escola dominical, irmã, se esmere no ensino da palavra, na dedicação ao ensino, porque vidas estão sendo transformadas através da sua vida. E como estudamos esse trimestre, a capacitação dada por Deus no ensino, que Deus capacite cada vez mais sua vida, se coloque aos pés dele, se coloque na vida dele, como Paulo disse, escrevendo aos Colossenses e também repetindo aos Gálatas, falando sobre estar morto para este mundo, eu estou crucificado em Cristo, agora não vivo eu, mas Cristo que vive em mim, Ele que conduz a minha vida, Ele que conduz o nosso andar. Não desista.
é Deus que conduz sua vida. Estamos mortos para este mundo, mas fomos ressuscitados com Cristo e temos esse privilégio de ser útil em suas mãos. Portanto, você que vive para Ele, você que está nas mãos dEle, você que permanece na presença dEle, lute, se esforce para que, através do Espírito Santo em sua vida, vidas venham ser transformadas pela capacitação do Espírito Santo dado à sua vida e que você seja um instrumento de Deus cada vez mais nessa escola bíblica que você faz parte na sua igreja. Deus te abençoe, cada professor, cada irmão, cada aluno da escola dominical. Continue frequente em nosso canal. Compartilhe esse material, divulgue, comente. O seu comentário é importante para a nossa equipe atuar e melhorar cada vez mais esse trabalho que é para semear a semente do reino de Deus nesta terra. Deus te abençoe, louvamos a Deus pela sua vida, que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido através de mim e de você, em nome de Jesus. Amém.